Oi! Vamos bater um papo? Hoje eu quero compartilhar com você como foi toda a minha jornada no curso de letras e também no mestrado em linguística e língua portuguesa, que foram pela mesma instituição. Na época, quando eu entrei em letras, eu comecei o curso de letras em 2017 e no ano anterior eu passei por final de 2015, na verdade, por momentos bastante conturbados assim na vida, papo para outro dia. E então em 2016 eu decidi, ok, eu vou terminar essa primeira graduação, na época eu precisava terminar um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu vou terminar esse curso, mas eu não quero trabalhar com isso, eu preciso fazer outra coisa. E aí então eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, o que eu faço. E naquele momento a minha decisão foi fazer letras, porque eu amava ler. Eu amo ler, sempre gostei muito de literatura, de ler. Eu tava sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro ano do colegial, eu tava praticamente toda semana na biblioteca da escola pegando algum livro pra ler. Fosse ele desde Harry Potter a Dom Casmurro. Então eu lia todo tipo de coisa. Eu tava sempre lendo. Tinha muitos livros na minha casa também, que como eu já tava com 22 para 23 anos, quando com 18 eu arrumei um emprego e aí eu tava trabalhando, então eu tinha ali o meu dinheirinho, comprava os livros que eu queria e tudo mais, enfim. Então, conseguia, tinha essa possibilidade. Então, decidi, não, eu vou fazer letras e, embora eu morasse numa cidade, eu morava em Araçatuba, uma cidade que não tem um curso de letras lá nas graduações por lá, nem na Unesp lá. Na Unesp lá só tem odontologia e veterinária. E tinha também cursos, faculdades particulares, mas nas faculdades de lá não tinha letras, pelo menos naquela época não tinha, pode ser que isso tenha mudado, mas até o momento não tinha letras nas faculdades particulares de lá. E aí então eu falei, bom, vou prestar o vestibular na Unesp, que tem letras na cidade de Assis, de São José do Rio Preto e em Araraquara. E aí, buscando só informações sobre cada um dos campos e tudo, e sobre o curso ali, eu falei assim, bom, eu quero o francês, porque eu sempre quis aprender o francês desde a minha infância. Então eu vou buscar vou pesquisando ali, e aí eu vi que na época, pelo menos eu não, nas informações que eu encontrei, em Assis eu acho que não tinha o francês, então as minhas opções já ficaram definidas entre Araraquara ou São José do Rio Preto. E no que eu tinha entendido na época, nas informações que eu encontrei, não tinha o francês no período noturno em São José do Rio Preto, só tinha em Araraquara. Então, eu prestei em Araraquara. E eu prestei em Araraquara noturno, porque eu pensei o seguinte: o meu pai é pedreiro, a minha mãe trabalha dona de casa, então, se precisar, talvez eles não consigam me manter em outra cidade. Então, se eu for aluna do noturno, eu posso arrumar um emprego no contraturno, né? Então, período manhã e noite, e faço o curso manhã e tarde, faço o curso na parte da noite. E então eu optei por fazer no noturno por essa razão. E eu prestei o vestibular, passei no vestibular, sentei com a minha mãe e falei assim, então mãe, passei, e agora? Será que vai dar pra ir? Eu acho que não vai dar, né? E tava bem assim, eu acho que não vai dar pra ir, porque, enfim, os custos são altos, né? De você mudar de cidade, pra uma cidade que você não conhece ninguém, mas não só porque é uma cidade que você não conhece ninguém, e tudo mais, assim, os custos disso mesmo, financeiros. E eu achei que não seria possível. Mas os meus pais foram maravilhosos neste momento. E falou assim, não, Thaís, pode ir, vai tranquila. E aí eu fui.
foi ter feito letras, ter escolhido o curso de letras, foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. Pra mim, era tudo que eu precisava. E... ai, eu sou apaixonada no meu curso. Sou fã, muito fã. E eu amava cada segundo que eu tava na Unesp, cada segundo das aulas. E então eu me dediquei integralmente ao curso. E, enfim, tava sempre ali, naquele espaço e aproveitando tudo que eu podia que era oferecido pela Unesp, nos projetos de extensão, a iniciação científica, enfim, tudo que era oferecido e que eu podia aproveitar e que eu tinha condições de aproveitar, eu aproveitei. Tive até uma professora que falava assim: você faz coisa demais, você precisava fazer menos coisa. E eu fazia mesmo, porque eu tava em tudo. Lembro uma vez que eu tava de voluntária na organização de um evento, e aí, que foi a semana inteira o evento, foram 2 eventos, eu tava na organização dos 2 eventos, com aulas à noite e na parte da tarde nesses eventos. E aí uma das professoras foi lá pegar ali a pasta ali, né, do evento. Ela falou assim: mas você tá nesse evento também? Eu falei: tô. Eu tava em todos. Tudo que tinha, eu tava no meio. Então, assim, aproveitei ao máximo, tudo que tinha ali na Unesp, né, de Araraquara, onde eu fiz, eu aproveitei, eu estava lá, naquele espaço, aproveitando, desfrutando de tudo que fosse possível. E não me arrependo nem um pouco. Então, mas, embora eu tenha entrado por causa da literatura, por causa dos livros, eu acabei depois me apaixonando e sendo completamente fã de linguística, especialmente morfologia, sintaxe. Fonologia também, embora não seja lá o meu forte. Eu era melhor em morfologia e sintaxe do que em fonologia e fonética, mas eu gostava bastante também. Análise de discurso, depois, aquisição da linguagem, enfim, todas as diversas áreas da linguística, eu sempre fiquei fascinada, completamente fascinada. E então estava sempre, né, me dedicando muito também a essas disciplinas. E também à literatura, claro, porque foi o que me trouxe para ali, para aquele curso, para aquele momento, foi a literatura. Mas quis a vida que eu me apaixonasse pela linguística. E eu agradeço muito aos meus pais, que eles puderam, nesse momento, me ajudar e falar: vai, fica tranquila, que a gente consegue te auxiliar, né? Te manter financeiramente lá nessa cidade, outra. E aí, no meu primeiro ano, eu morei numa república. Foi bastante desafiador. E no segundo ano, depois eu mudei para um apartamento, e aí eu dividi o apartamento com uma outra colega de um outro curso, e aí cada uma tinha o seu próprio espaço. Na república eu não tinha, eu dividi o quarto com outros colegas também, então acho que por isso foi bastante desafiador para mim. E ali morar, né, na república com outras pessoas e tudo mais. Então foi desafiador nesse ponto. Mas, enfim, apesar desses desafios, então aí no segundo ano mudei para um apartamento e dividia só com uma colega, e foi o momento que eu tive um quarto só meu. Antes disso eu só tive um quarto só meu na infância, quando eu era pequenininha, até meus 3, 4 anos, que pouco depois meu irmão nasceu. Quando eu tinha 4 anos, meu irmão nasceu, e então a gente sempre dividiu o quarto. E então eu passei a ter o quarto só meu, e aí eu tinha a minha escrivaninha, ganhei uma escrivaninha da minha tia. E aí eu vou deixar uma foto, vou colar a foto aqui. E que eu colei todas as várias coisas ali de alemão que eu tava estudando e tudo mais, enfim. E foi muito especial, muito especial. E além disso, né, desses momentos todos, eu tive
essa ajuda dos meus pais, mas como, embora tivesse essa ajuda dos meus pais, eu sabia que eu precisava correr atrás do mil. E aí, como eu não fui, meus pais falaram assim, não, você pode ficar tranquila, que a gente consegue te sustentar. E eu falei assim, bom, então eu vou aproveitar o que tem aqui na Unesp, aqui na universidade, pra conseguir, né, a aproveitar esse momento e essa oportunidade da melhor maneira possível. Então, além de me envolver em todos os eventos, eu me envolvia, fui atrás dos projetos de extensão, que muitas vezes desses projetos de extensão a gente tinha uma bolsa, né, por participar ali do projeto de extensão, que era, na época, R$400. 400 reais. Então, tava aí, então fui me envolvendo nesses projetos de extensão e também em pesquisa, naquilo que tivesse até para conseguir dar uma folga, assim, né, pros meus pais, nesse sentido também, assim, tenho essa bolsa aí por causa desse projeto de extensão. Enfim, então, fui ali. E aí, nesses projetos de extensão, eu participei de um projeto de extensão chamado Teletandem, foi o primeiro projeto de extensão que eu participei dentro da Unesp, que era um projeto muito, muito, muito legal, em que eu participava ajudava o pessoal na organização, né, no gerenciamento ali desse projeto. E era um projeto que buscava, era em parceria com universidades estrangeiras, de alunos de lá que estavam aprendendo português e que se reuniam por 1 hora para conversar, metade do tempo em português, metade do tempo na língua estrangeira daquele país. Então, teve com inglês, com espanhol, com italiano, com francês, também com alemão, e sempre foi muito legal esse projeto. E eu saí do projeto posteriormente no ano seguinte, já no segundo ano da graduação, quando eu fui fazer a minha iniciação científica, em que a minha pesquisa de iniciação científica foi quais eram as ferramentas que os estudantes de alemão usavam para estudar alemão. Então, eles usavam aplicativos, tipo o Duolingo, Learning Apps. Learning Apps não é necessariamente para... Enfim, tem atividades lá, mas não era esse nome que eu queria. Era o Memrise, ou usavam aquele... Enfim, era pesquisar que aplicativos que as pessoas estavam usando. O YouTube, que canais no YouTube, o Livemotion, enfim, que ferramentas que estavam sendo usadas por estudantes de alemão. Então, isso foi a minha iniciação científica, que aí eu terminei, né, acho que é 1 ano de iniciação, acho que é 1 ano, e eu terminei esse tempo. E depois, o outro projeto em que eu participei foi na época chamava CEL, Centro de Estudo de Línguas, atualmente chama CLDP, Centro de Línguas e Formação de Professores, que era um projeto em que alunos de letras, das línguas, né, francês, italiano, alemão, inglês, espanhol, e eram ali tutores, então professores ficavam responsáveis por aulas desse projeto, que era um projeto aberto à comunidade, né, toda a comunidade externa, e também aos alunos dos outros cursos. Então, um espaço pra gente aprender a dar aula, pra gente ir pra sala de aula, tendo um suporte também dos professores e de outros colegas que eram ali, que também faziam parte do projeto. E eu fiquei na ocasião, responsável pelas aulas de alemão 1 e alemão 2. E eu fiquei nesse projeto até me formar. E o alemão, como que o alemão chegou, né, na minha vida? Também em 2017, quando eu ingressei no curso de letras, o curso de letras aqui na Unesp de Araraquara, até onde eu sei não mudou ainda, mas em 2017 era da seguinte forma: a gente no primeiro ano, todo mundo faz 2 línguas estrangeiras, línguas do grupo A e línguas do grupo B. No grupo A tinham, para os alunos para o noturno, espanhol, inglês e francês. E no grupo B, alemão, italiano e grego. E no momento em que eu fui fazer a matrícula, eu pensei,
ai, agora sim vou realizar o meu sonho de infância e vou aprender francês. E aí, nas línguas do grupo B, eu falei, vou escolher o italiano, né? Porque eu já havia feito cursos de espanhol, cursos no CEL, né? Do Centro de Estudo de Línguas, que é um projeto aqui do estado de São Paulo. E aí eu pensei, então eu aqui ficar responsável, fiz esse curso, né, entre sexta, sétima e oitava, não, sétima, oitava e primeiro ano do ensino médio. E então eu já falava, tinha um domínio bacana do espanhol. Falei, então vou escolher o francês, que realizar meu sonho de infância. E no fim, e o italiano, e aí fica aqui, ó, rainha das línguas latinas, não é mesmo? Então, aí português como língua materna, né? O francês, italiano e o espanhol que eu já sabia. Só faltaria ali das mais conhecidas, né? O romeno. E talvez o próprio latim, claro. Mas quis a vida que no ato da matrícula eu fizesse errado essa matrícula. E ao invés de fazer francês e italiano, né? No ato da matrícula, que no meu ano, foi o primeiro ano que passou a ser online, então a gente tinha que clicar na língua e arrastar, né? Porque você colocava em ordem de preferência as línguas do grupo A e as línguas do grupo B. Eu só cliquei, não arrastei, então eu fiz errado. E eu só percebi que estava errado na hora que já não tinha mais como mudar. Foi a hora que eu vi na grade, eu falei, o quê? Tá errado. E aí eu fui lá conversar com o responsável, né? Por esse... que poderia talvez fazer alguma coisa e me ajudar a resolver ali. E ele falou assim, não, agora eu não consigo fazer nada. Não dá pra fazer nada. Não tem como. E eu falei assim... eu comecei a chorar, né? Na frente dele, não falei nada. E aí... ele falou assim, não, mas quem sabe você vai gostar das línguas aí que você pegou e você nem muda no ano que vem. Porque eu havia a possibilidade de, a partir de no final do primeiro ano, a gente define, então, qual vai ser a língua de habilitação. Que a gente sai habilitado para dar aulas de português e aulas de uma língua estrangeira, daquela língua estrangeira que você escolhe, que você define ali. E eu pensei assim, então tá bom, então eu vou mudar, no final do ano eu mudo, então, pro francês. E falei, tá bom, né? Já não tinha o que fazer, então vamos lá, né? Fazer o que... Então vamos lá, vou fazer. O ano que vem eu começo, e tudo bem. Me conformei, porque não tinha o que fazer, né? Aquele ditado sobre o leite derramado não adianta chorar, né? Então, é isso. E aí, então, tava eu de novo fazendo aulas de espanhol. E o alemão chegou na minha vida. E eu olhei pro alemão. Ele olhou pra mim. E eu pensei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, hein? E aí como eu não tinha escolha, eu sentei a bunda na cadeira pra estudar, né? E aí eu me apaixonei pela língua alemã. Fiquei assim, vidrada. Completamente vidrada. E foi ótimo. Foi simplesmente maravilhoso. Enfrentei todos os desafios, né, de aprender alemão, porque é uma língua que tá mais distante, né, do português em comparação ao espanhol, ao italiano, ao francês. É uma língua que tá mais distante, porque ela não tá no mesmo tronco linguístico, né? A gente tem as línguas românicas, as línguas que vieram do latim, né? Então, o alemão tá no outro tronco, né, das línguas germânicas. Então tem aí uma distância maior e por causa disso um pouco mais de desafios nesse aspecto. Mas, tudo bem, né? Foi ótimo. Porque eu fiquei aí nessa língua tão querida, porque eu fiquei realmente vidrada, apaixonada na língua alemã, tanto que todo mundo pergunta, por que o alemão? Gente, porque eu me apaixonei pela língua. Que língua incrível, maravilhosa. Deu 2 meses, eu já não sabia mais viver sem essa língua. Deu 3 meses de aula, eu virava, olhava pra aquela língua e pensava assim, gente, como que eu vou viver sem aprender essa língua? Não vai dar. E aí, fui me dedicando muito a aprender alemão. E tive a oportunidade,
né, por causa de parcerias do Instituto Goethe com a Unesp, eu tive a oportunidade de fazer cursos no Instituto. E então, nas férias de julho, em 2018, ao invés de ir para casa da minha mãe para passar um mês de férias com ela, eu fui fazer curso de alemão em São Paulo, no Instituto Goethe. E aqueles cursos super intensivos que duram um mês e você vê metade de um módulo, né? E na ocasião eu fiz o A2-2. Isso, fiz o A2-2 na ocasião. E 6 meses depois, né, em fevereiro também. Então, de novo. Então, eu ia pouquíssimas vezes. Eu voltava pra casa da minha mãe, porque a distância era muito grande. E nas férias eu ia fazer curso de alemão. Então, em 2018, eu fui fazer um curso de alemão. Fiz o A2-2 lá no Instituto. E no ano seguinte, em fevereiro, eu fiz o B1-2 também lá no Instituto, também com bolsa por causa aí dessa parceria entre a Unesp e o Instituto. Tive a possibilidade de fazer esses cursos que foram maravilhosos, incríveis e... Meu Deus, era sensacional. As aulas eram incríveis. Todo o espaço do Instituto é muito, 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 muito incrível. Enfim, foi maravilhoso fazer esses cursos. E foi maravilhoso também por todo o meu desenvolvimento da língua na Unesp e tudo mais. Tinha ali as aulas regulares e tudo mais. Então, eu só vivi coisas boas com o alemão. Eu só vivi coisas boas com o alemão. Além de pessoas maravilhosas que eu conheci por causa dele, como as minhas professoras, né? E também os colegas de curso e tudo mais. Então, enfim, o alemão, ele foi se tornou muito importante, se tornou tudo na minha vida. Essa língua. E tudo porque eu fiz a matrícula errada. Se eu não tivesse feito a matrícula errada, eu não sei o que seria da minha vida sem o alemão. Mas, enfim. Felizmente fiz a matrícula errada e aprendi alemão por causa disso. Além disso, né, de todo esse processo com o alemão, eu tive essas oportunidades, né, dos cursos no Instituto. Tive a oportunidade também de fazer provas de proficiência, também por causa do Instituto. Fiz outros cursos depois, mas esses já online, até por causa da pandemia na ocasião. Então, metade do meu curso de letras praticamente eu fiz durante a pandemia. Enfim, né, sobrevivemos a esse momento que foi a pandemia. Mas continuei, né? Continuei estudando muito, 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 muito. E foi assim o meu processo, né, de estudos de alemão. Ixi, acho que desligou aqui o microfone. Acabou a bateria. Troquei aqui, acho que agora tá tudo certo. E onde eu parei? E esse foi o meu processo de como o alemão entrou na minha vida, dos cursos que eu tive a oportunidade de fazer por causa da parceria entre o Instituto e a Unesp. Os cursos durante a pandemia também fiz provas de proficiência, também com fomento do Instituto. E, além disso, durante meu período de graduanda, né, de aluna da graduação em letras, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. E foi a primeira vez que eu saí do país, que eu viajei para fora do Brasil. E eu fui para Argentina. Passei por lá... Fiquei um semestre na Argentina, na cidade de Córdoba. E estudei ali lá na UNC. E... Bom, então foi bom ter feito espanhol. No fim, né, aquele erro me trouxe muitas oportunidades maravilhosas. E aquele erro na matrícula, né? E então eu fui pra Argentina. E foi a primeira vez que eu viajei de avião. Foi a primeira vez que eu viajei pra fora do país. E foi uma experiência maravilhosa. Foi muito incrível pra mim. Eu fiquei lá por
um semestre falando espanhol todos os dias, então eu pratiquei bastante no espanhol. E foi isso. E aí quando eu voltei, né, um semestre depois, aí então fui seguindo ali os caminhos para terminar a conclusão, para concluir o meu curso. E no ano seguinte tivemos pandemia, 2020, 2021, então fiz todas as matérias no formato online, né, porque era a única possibilidade. E aí terminei. Ao terminar a graduação, eu decidi que eu ia fazer o mestrado. E decidi que faria o mestrado em linguística. Então, fiz, né, o projeto para entrar ali, apresentei o projeto como monografia e o projeto de mestrado aí concluindo posteriormente ali depois. Então, eu entreguei o projeto de mestrado como monografia e como parte ali do processo seletivo, que a gente, no processo seletivo do mestrado aqui na Unesp, quando eu fiz, pelo menos, a gente tinha uma prova e tinha uma análise de currículo e o projeto. Então, foi isso. E aí eu passei, né, em todas as etapas do processo seletivo e é muito curioso, porque o último trabalho de graduação que eu entreguei foi numa segunda-feira. E na sexta-feira eu estava tendo a minha primeira aula no mestrado. Então, assim, eu emendei. Tipo, ficou muito emendado uma coisa na outra, né? Nesse processo todo. E então eu estava aí. E aí foi uma disciplina de morfologia que eu fiz, que eu sempre gostei muito de morfologia e eu decidi então fazer essa disciplina na pós-graduação, que foi uma disciplina bastante interessante. E como trabalho dessa disciplina, eu escrevi sobre circunfixação no alemão. Enfim, que quando acontece de a gente ter dois prefixos que eles são adicionados ao mesmo tempo em um radical. Que é o que acontece quando a gente tem o Participium 2, né, na formação do Participium 2. Enfim, bom, então falei sobre isso nessa disciplina, foi uma disciplina muito, muito, muito bacana. Enfim, sempre gostei de... Eu fui me apaixonando pela linguística, me apaixonando pelo alemão, e no meio da linguística, uma das áreas é a morfologia, e eu gosto muito. Enfim, então entrei aí no mestrado, fui fazendo todas as disciplinas do mestrado, fiz mais disciplinas do que precisava. A gente precisa fazer aqui na Unesp 24 créditos de disciplina, eu fiz 30, então eu fiz 2 disciplinas a mais. 2 disciplinas a mais que eu já não precisava fazer. Não, foi uma disciplina só, ou 2, eu não lembro exatamente. Eu sei que eu fiz 30 créditos de 24, eu precisava fazer só 24 e eu fiz 30, porque eu me inscrevi em mais disciplinas do que precisava. Mas tudo bem, né? Deu tudo certo. Acho que foi uma disciplina a mais, e era pra ter sido 2, mas a última acabou sendo cancelada, e aí... Então era pra ter tido mais créditos, eram pra ser 34, e no fim foram só 30, porque teve uma disciplina cancelada. Enfim. E aí no mestrado, eu tive a oportunidade, ainda no mestrado, de fazer o estágio docência. E o estágio docência, então eu dei aulas para os alunos que estavam entrando em letras no primeiro ano da graduação. E eu estava no primeiro e segundo ano do mestrado, e eu estava, né, tive a oportunidade de dar aulas, ser responsável pelas aulas, sendo ali a tutora ali deles, né, a professora ali responsável pela disciplina, nessa condição do estágio de docência. E foi muito, muito importante esses momentos para minha formação como professora e em toda a minha carreira, né, acadêmica, e também como professora de alemão. Então eu comecei a dar aulas de alemão em 2019, quando eu ingressei num projeto de extensão da Unesp, o CLDP, que eu comentei. E posteriormente, aulas de alemão
na Unesp de Araraquara, né, fazendo estágio de docência durante o meu mestrado. Então, nos 2 anos de mestrado, eu fiquei responsável pela disciplina de língua alemã 1, tanto no diurno quanto no noturno. Eu fiquei responsável nos anos de 2022? Não. Isso, 2022, 2023. Fui responsável por essas disciplinas no mestrado. E esses momentos foram momentos diferentes da minha jornada, né? Num projeto de extensão e depois na graduação. Mas foram momentos muito importantes e que me trouxeram muito... que me agregaram muito como professora de alemão. Usando materiais didáticos, montando as minhas próprias aulas. Enfim, tive aí essas oportunidades com turmas grandes, turmas de 20, 30 alunos, que é o que hoje, no meu trabalho online, eu não faço. Eu monto turmas pequenas de 4 alunos no máximo. Então, foi uma experiência muito, muito positiva. E ainda no meio do mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um curso de alemão na Alemanha, no Instituto Goethe, lá na cidade de Schwäbisch Hall, uma cidade perto ali de Heidelberg, que fica no sul da Alemanha, no estado de Baden-Württemberg. E eu tive a oportunidade de fazer um curso de 2 semanas naquela cidade, no instituto, e que curso maravilhoso. Eu pisei na Alemanha e eu me senti em casa. Foi incrível. Alemão em volta de mim, assim, toda parte. Eu olhava para tudo aquilo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Meu Deus, eu falo assim lindo. Meu Deus, eu entendo tudo que tá escrito. Ai, foi maravilhoso. Eu tava realmente naqueles momentos, naquele período que eu passei por lá, realizando dos maiores sonhos, assim. Foi incrível. Foi a primeira vez também que fui pra Europa. E fui, né, com esse suporte, com esse apoio do Instituto. Então, o Instituto teve um papel bastante relevante na minha formação como professora e na minha formação do próprio alemão, né? E... ai, foi maravilhoso. E eu lembro de, na época em que eu soube que eu iria, eu fiquei, nossa... meu Deus, eu vou pra lá. Meu Deus, eu não acredito. Foi assim, ai, meu Deus, eu vou pra lá. Foi a coisa mais incrível pra mim na ocasião. Porque um outro curso que eu queria muito ter feito e eu não tive a possibilidade de fazer foi o Winterkurs, que é um curso de inverno, que é ofertado pelo DAD, que é o Serviço de Intercâmbio Alemão, propicia aí, faz essa ponte. Mas no ano em que eu tinha os requisitos, né, o certificado de B1, o CR no curso tinha que ser acima de 8. Eu nunca deixei o meu CR abaixo de 8, porque eu queria muito fazer esse curso. Eu falei assim, eu preciso me dedicar muito ao curso, porque meu CR não pode ficar abaixo de 8. E ele nunca esteve abaixo de 8. Em todos os anos da graduação. Porque eu queria muito fazer esse curso. E aí, mas no ano que eu tinha, então, esse requisito, né, o CR acima de 8, o certificado de B1, esse ano era 2020. E aí, então, não teve inscrição, porque pandemia. No ano seguinte não teve também, ainda por causa da pandemia. E só estando no mestrado e me inscrevendo nesse outro processo, é que eu pude ir... tive a oportunidade de ir para a Alemanha fazer esse curso. E foi a melhor... meu Deus, foi a melhor coisa. Uma das melhores experiências da minha vida. Ter ido para a Alemanha fazer esse curso e ter a possibilidade de depois explorar e conhecer outras cidades da Alemanha. E ainda realizei um grande sonho de infância. Eu falei que um dos grandes sonhos era francês, era eu aprender francês. Mas um outro sonho era ir para Paris. E aí eu juntei todas as moedinhas, todas as economias que eu tinha para passar mais tempo além do período do curso, por lá na Europa, conhecendo várias outras cidades da Alemanha.
Mas aproveitei que estaria ali na Europa, então seria mais fácil, teria a mobilidade era mais fácil. E fui pra Paris. E foi incrível realizar esse sonho. Foi incrível. Eu cheguei, quando eu me dei conta que estava em Paris, eu sentei num café, pedi um petit déjeuner. E a hora que o moço entregou, chegou, e eu falei assim, caraca, eu tô em Paris, eu nem acredito. Comecei a chorar. Enfim, foi maravilhoso realizar esse sonho. E depois de Paris eu fui pra Berlim. E aí de Berlim eu fui pra Weimar, pra München, pra algumas outras cidades ali, como própria Schwangau, né, que é onde fica o castelo de Neuschwanstein. Depois pra Plishausen, visitando uma amiga, que foi minha professora de alemão aqui na Unesp, inclusive, porque ela veio num dos processos de bolsa da CAPES e do DAD, enfim, de processos que tem ali de fomento entre as universidades de lá e as universidades daqui, enfim. E eu fui visitá-la, e aí nós fomos para outras duas cidades ali perto, porque Plishausen é uma vila minúscula, e aí nós fomos para duas cidades ali perto, eu não vou lembrar o nome agora. Mas fomos para duas cidades ali perto, Reutlingen, e eu não vou lembrar o nome da outra. Mas antes, né, com o pessoal do curso também visitei, então, Schwäbisch Hall, que foi a cidade do curso, depois visitei Heidelberg, visitei Rothenburg bei der Tauber e também Würzburg, com os colegas ali do meu curso, e depois essas outras cidades também da Alemanha. E foi muito maravilhoso. E acho que o último tópico que eu queria contar aqui foi quando eu criei o perfil no Instagram, então, pra divulgar meu trabalho como professora de alemão. Então, que foi em 2022. Em 2022, pouquinho depois que eu ingressei no mestrado, eu criei o perfil pra compartilhar essa jornada e divulgar o meu trabalho como professora também. Porque eu tive bolsa durante todo o meu mestrado, eu tive bolsas do CNPq, mas quando a bolsa acabasse, eu teria que pagar as minhas contas de outra forma, então eu teria que ter uma outra fonte de renda, então foi aí, né, falei assim, bom, vou precisar divulgar o meu trabalho, de alguma forma, e aí eu decidi criar o perfil para divulgar o meu trabalho, enfim, e então construir a minha... organizar, né, e gerenciar o meu trabalho e construí-lo de uma forma que me permitisse me sustentar, me bancar, enfim, pagar as contas, que todo mundo tem conta pra pagar, não é mesmo? Então, e o que eu sei fazer é ensinar alemão, essa língua tão incrível, e que me trouxe tantas coisas maravilhosas na vida. E tudo porque eu fiz a matrícula errada. Mas é isso, eu acho que essa é a minha grande jornada no curso de letras e também no mestrado em linguística e língua portuguesa. E um pouco aí dessa jornada com o alemão. Outro dia eu volto para contar dos materiais que eu utilizei e um pouco mais dessa jornada toda. Então, até a próxima. Tchau!